Anos atrás, eu entrei na faculdade de nutrição e eu já contei essa história aqui várias vezes, mas eu sou daquela época que tinha que ter um diploma, né? Minha avó falava a frase: você vai botar o diploma embaixo do braço, vai andar com ele por aí, mas você vai ter um diploma. Porque naquela época acreditava-se que fazer faculdade era garantia de pelo menos ganhar um pouco de dinheiro. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Mas eu vivi essa época, então eu tinha que fazer uma faculdade. Eu não pude fazer faculdade muito cedo, porque não tinha dinheiro. Mas quando eu tinha 21, eu entrei. E aí eu fiquei entre educação física e nutrição. Eu gostava da área esportiva, mas me pareceu mais lógico fazer nutrição, porque em educação física eu teria um teto de ganhos. E em nutrição não, porque eu poderia sempre subir muito o preço da minha consulta, eu poderia fazer outras coisas com isso. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que foi uma tremenda decepção, e eu imagino que seja uma decepção para qualquer pessoa que entra em qualquer curso sobre o qual ela se interessava antes. Não é a faculdade que eu fiz, é qualquer faculdade. Primeiro porque eu não sei se eu conheço deve ter, tá? Mas eu não sei se eu conheço um curso que precise de todo o tempo do qual eles dispõem. Faculdade de nutrição de 4 anos seria facilmente resumida em 2 anos e meio. E fora que, como eu já gostava muito do assunto e já lia muito sobre o assunto, em fontes boas e fontes não boas, né, fontes mais assim, revistas e blogs e tal, eu entrei com uma certa noção, né, de algumas coisas. Claro que outras coisas a gente não tinha noção até a faculdade, microbiologia, bioestatística, enfim, essas coisas. Mas aí, ao longo dos anos na faculdade, a gente aprende o protocolo, né? Protocolo para exercer a profissão. Também era bem óbvio para mim que a faculdade não me ensinaria a ganhar dinheiro. Nenhuma faculdade ensina a ganhar dinheiro. A faculdade te ensina uma profissão. Ganhar dinheiro é outra coisa. Então, não fui esperando isso, não contei com isso e não usei nada da faculdade para ganhar dinheiro. Até aí tudo bem. Mas na faculdade eu aprendi as diretrizes alimentares. E eu aprendi os protocolos, né? Então eu aprendi coisas que hoje fazem a gente rir, né? Então, a pirâmide alimentar, a base da alimentação deve ser de carboidratos, porque eles são a fonte de energia. E lá no topo da pirâmide, só abaixo de açúcares e doces, estariam as gorduras e as carnes e tal. Aprendi isso como todo mundo. E veja, como a maioria das meninas que estavam na minha sala, eu não estava lá só para exercer essa profissão, eu estava lá para tentar me salvar também. Eu não gostava do corpo que eu tinha 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, eu também queria emagrecer, e eu já tentava emagrecer desde que eu me lembro, assim, desde a minha primeira memória, sentada no banco do carro, com as perninhas no banco, assim, vendo as perninhas largas, eu lembro que queria emagrecer e tentava. E hoje eu vejo que, pobrezinha, não tinha como. Comendo de 3 em 3 horas, uma alimentação com base em grãos, evitando gorduras, não tem como emagrecer. Assim, e se você tem dúvida do porquê, pelo amor de Deus, aqui tem destaques só sobre isso, eu não preciso voltar nesse assunto. Mas enfim, eu saí da faculdade com esse conhecimento. E foi, acho que 1 ano depois de formada, mais ou menos, caiu na minha mão um livro chamado Dieta da Mente, que eu tenho até hoje. E esse livro foi um ponto, assim, importantíssimo para tudo que eu viria a descobrir depois. Porque ao ler esse livro eu falei, meu Deus, mas eu vou ter que jogar fora tudo que eu aprendi na faculdade. Tudo, absolutamente tudo. E aí, do Dieta da Mente, depois veio o Porquê Engordamos, do Gary Taubes. E o Gary Taubes não é um nutricionista, ele não é um médico, ele é um jornalista investigativo. Então, se eu fosse ignorante, eu falaria, o que esse cara quer falar de nutrição? Ele é jornalista, como se isso importasse do ponto de vista de buscar informações. Não demorou, né? Aliás, eu não tive dificuldade nenhuma para entender que você não precisa ser nutricionista para falar de nutrição. Você precisa ser nutricionista para exercer a profissão de nutricionismo. Você pode falar sobre qualquer coisa desde que você se responsabilize. Então,
se você fala, peraí, essa girafa aqui está vestindo um suéter de bolinhas, você não precisa ser nem artesão e nem designer de moda e nem veterinário. Você só precisa ter razão, entendeu? Então, quando eu li aquele livro do Gary Taubes, Por que Engordamos, aquilo fez na minha cabeça mais ainda. E aí eu vi que havia um mundo para estudar sobre nutrição que não era compartilhado na faculdade. Eu vi o quão arcaico era o conhecimento passado na faculdade, que triste. Então eu comecei a estudar uma outra linha, né? Eu comecei a considerar outras faces do conhecimento em nutrição. Por sorte da vida, eu ainda estava no começo da minha carreira, então ainda não tinha muito trabalho, então eu tinha bastante tempo. E na época eu tinha um namorado que me apoiou muito nisso, e ele disse, olha, entra na Amazon dos Estados Unidos e compra todos os livros que existirem sobre esse assunto. Porque na época em português tínhamos só 2, A Dieta da Mente e o Por que Engordamos. E o Por que Engordamos, por exemplo, é um livro que hoje a gente já tem várias partes dele que estão decotadas. A gente entendeu que não é assim. Mas ele é um bom pontapé. E eu comprei todos os livros que existiam sobre o assunto e li todos esses livros. Um deles em particular me foi muito importante, que é o Diet 101, The Truth About Low Carb Diets. Eu devo ter esse livro aqui em algum lugar. Peraí, deixa eu só ver. Encontrei outros também, já peguei. Que foi esse aqui, ó. Esse aqui. Eu lembro o quanto esse livro foi fundamental pra mim. Porque eu quero que vocês entendam onde eu vou chegar, tá? Então, só vem comigo até aqui. Eu já gostava do assunto nutrição, já lia a respeito como uma leiga. Eu fui para a faculdade de nutrição e estudei nutrição como uma acadêmica. Eu me formei em nutrição e passei a atuar em nutrição como uma profissional. Já como profissional, eu me dei conta de que tudo que eu havia aprendido na faculdade estava errado. Não é que estava mais ou menos... Não, errado. E aí eu comecei por um livro que eu não encontrei aqui agora. E nenhum desses livros, pelo amor de Deus, gente, entenda, nenhum desses livros é a resposta. Não existe a pergunta, qual o melhor? Não existe, gente, deixem de ser tontos. O conhecimento é algo que a gente vai pegando de cada parte. E não existe um livro... Aquele ali é muito bom, pessoal. Não existe um livro que você fale, é este... Isso não existe. Isso é coisa da galera que não sabe separar o que é bom, tá? Então eu tô dizendo que esse aqui foi muito importante pra mim, porque ele me desmistificou todo o sonho que eu encontrei quando eu vi que o que eu tinha aprendido na faculdade não estava correto. Então, quando eu tinha lido, por exemplo, o Dieta da Mente, que é um livro extremamente bem embasado cientificamente, quando eu li o Barriga de Trigo, que não é um livro extremamente bem embasado cientificamente, quando eu li o Por que Engordamos, que foi o livro que começou tudo pra mim, que é o do Gary Taubes, quando o Gary Taubes me levou a ler o Nina Teicholz, que eu perdi o meu todo marcado, e aí eu tive que comprar outro só pra ter. Fantástico. E aí depois dele, como eu comecei a ver a importância de entender sobre pesquisa científica, porque até então, gente, a gente não tem metodologia da pesquisa científica como deveria ter na faculdade. A maioria, eu diria que 90% dos profissionais de saúde não sabem ler artigos científicos. Tanto que eles falam frases infames como estudos indicam. Um estudo da USP indica... Isso não é... Então eu precisei ir lá ler Karl Popper para entender sobre metodologia da pesquisa. Eu fui lá fazer o curso do Luiz Correia, da Federal da Bahia, que fala sobre isso. Então, quando eu fui dar aula na pós-graduação de Medicina do Esporte da BWS,
dos 2 dias de aula, praticamente um dia inteiro era só sobre metodologia da pesquisa, para que aqueles médicos aprendessem a ler artigos científicos, porque não é porque o negócio é um artigo científico que ele dita regras. O papel aceita tudo. Dentro de publicação científica existe uma coisa que se chama publish or perish, que é você tem uma fúria de publicar, porque se você não publicar, você não vai pra frente, enfim. Então eu fui, aí depois teve, esse aqui, coitado, esse aqui já foi muito. Depois teve esse livro que pra mim foi uma bíblia do Dr. Bernstein, o Diabetes Solution. E aí depois disso eu fui me aprofundando mais, então eu fui ler o Jenny Rue sobre diabetes, e aí fui ler depois sobre low carb diets na performance, e aí depois eu fui ler sobre alimentação fisiológica. E daí, anos depois, o Gary Taubes lançou mais uma pedrada, que esse livro aqui é uma pedrada, em que ele, o trabalho que ele fez é maravilhoso. Quem esteve em uma das minhas palestras sobre nutrição ao longo de anos, nossa, em um ano eu estive em 14 estados brasileiros para palestrar sobre isso. Sensacional. O meu mentor nesse assunto, o homem que mais me ensinou, que mais me direcionou, foi o que escreveu um livro extremamente completo. Esse aqui sim, esse aqui eu acho que você podia ter. Dr. Souto fez um trabalho irretocável quando ele escreveu esse livro. Ele tem um podcast sobre isso, o perfil dele é sobre isso. E ele fez assim, ó, e aí eu folheando esse livro, olha só, Jô, o que eu achei. Uma foto minha e sua. Então assim, ó, foi todo esse conhecimento, olha só onde eu vou chegar. Foi todo esse conhecimento ao longo de muitos anos que me fez ter a certeza de que o caminho que eu aprendi na faculdade estava equivocado, tá? Foi todo esse conhecimento que me fez ter um resultado completamente satisfatório com os meus pacientes ao longo do tempo, usando essa outra metodologia, ok? Ok, então, para entrar onde eu quero, deixa eu ver se você entendeu. A faculdade me ensinou de um jeito, as diretrizes mundiais estavam de um jeito, as brasileiras estavam do mesmo jeito. Eu precisei responder junto ao Conselho Regional de Nutrição sobre o porquê eu estava indo no contrário das diretrizes e respondi. Então, assim, não é porque um negócio é amplamente divulgado, não é porque sai no Fantástico e todo médico que você foi fala e que está certo. Pois bem, guardado isso, agora ouça o que eu vou dizer. Eu descobri a depressão uns 6, 7 anos atrás. O que desencadeou sua depressão? Nada, não teve gatilho. Um dia eu vi que estava deprimida. A minha depressão foi tratada de modo convencional por pelo menos um ano. Não é que ela estabilizou, é que ela piorou. O que, segundo os médicos que me acompanhavam, classificou como severa. Eu tentei tratamentos alternativos, eu já falei disso aqui, tem destaque aqui. Quem tá no arquivo tem vídeo sobre isso e tudo mais, enfim. Tentei tratamentos alternativos, tive bons resultados. Esses resultados perduravam por um bom tempo e depois eles voltavam, a depressão voltava no que se convencionou chamar, no que eu aprendi a chamar de baixa, de uma baixa da depressão. A depressão está voltando, teremos que voltar a tratar. Então, por um curto espaço de tempo, nesses 6 anos, depois de fazer fora do país um tratamento com cetamina, eu cheguei a ficar um tempo sem medicação. Mas foi um tempo curto, algo entre 6 e 8 meses, até que eu sentisse a necessidade de voltar para a medicação. E desde então eu voltei para a medicação. Nesses anos todos, a troca da medicação era algo frequente. E que eu ouvia do meu psiquiatra, e eu não tive um só, eu tive mais de um, que infelizmente era algo comum, que acontecia.
E aí eu sei que a internet tem especialistas. Vocês não fazem ideia da quantidade de vezes nos últimos anos em que pessoas me diagnosticaram aqui. Elas me veem pelo celular, nunca falaram comigo. Elas não têm acesso a 1/30 do que eu passo, mas elas têm o diagnóstico. É ridículo nesse nível. Então o que eu tô dizendo é, quem me deu o diagnóstico, quem me trata, não é essa galera. É alguém com quem eu converso toda semana, é alguém com quem eu faço testes, com quem eu faço, enfim. E sempre medicação, e sempre medicação. Daí, mais ou menos um ano atrás, exatamente um ano atrás, numa jogada muito irresponsável da minha parte, numa jogada completamente irresponsável da minha parte, eu ouvi o conselho de um conhecido, que disse assim, escuta, você já tomou tal medicação? Eu disse, não, essa não. Ele disse, eu tô nela e tô muito bem. Eu tava tão mal, mas tão mal. E, gente, eu sei que vocês têm a impressão de que vocês percebem por aqui, mas vocês não percebem. Porque em épocas que as pessoas dizem por aqui, ai, tô tão bem de ver você feliz, geralmente são as épocas que eu tô muito baixa. Mas eu sei como isso aqui funciona, eu não preciso ficar mostrando tudo que eu passo. Vocês não fazem ideia do que pode acontecer entre um story e outro. Enfim, de forma irresponsável. E me sentindo muito mal, eu falei pra esse meu amigo, eu vou tomar essa merda aí. Eu vou tomar esse. Foda-se. Comprei. Comprei não, minto, ele me deu. Ele me deu, eu tomei por uns 10, 15 dias. Em 10, 15 dias a gente começa a sentir os efeitos do antidepressivo. E aí eu fui ao meu psiquiatra e disse, olha, o senhor me desculpa, mas eu fiz por mim. Tava desesperada demais e tá funcionando, eu tô bem. E o meu psiquiatra na época disse, é uma boa medicação. Vamos seguir. Dali a 2, 3 meses, eu comecei a sentir a baixa de novo. E o meu psiquiatra na época disse, vamos aumentar a dose. E eu aumentei. E dali a uns 3, 4 meses eu aumentei novamente e entrei na dose máxima dessa medicação. Os sintomas depressivos. Comprei não, minto, ele me deu. Numa jogada completamente irresponsável da minha parte, eu ouvi o conselho de um conhecido, que disse assim, escuta, você já tomou tal medicação? Eu disse, não, essa não. Ele disse, eu tô nela e tô muito bem. Eu tava tão mal, mas tão mal. E, gente, eu sei que vocês têm a impressão de que vocês percebem por aqui, mas vocês não percebem. Porque em épocas que as pessoas dizem por aqui, ai, tô tão bem de ver você feliz, geralmente são as épocas que eu tô muito baixa. Mas eu sei como isso aqui funciona, eu não preciso ficar mostrando tudo que eu passo. Vocês não fazem ideia do que pode acontecer entre um story e outro. Enfim, de forma irresponsável. E me sentindo muito mal, eu falei pra esse meu amigo, eu vou tomar essa merda aí. Eu vou tomar esse. Foda-se. Comprei. Comprei não, minto, ele me deu. Ele me deu, eu tomei por uns 10, 15 dias. Em 10, 15 dias a gente começa a sentir os efeitos do antidepressivo. E aí eu fui ao meu psiquiatra e disse, olha, o senhor me desculpa, mas eu fiz por mim. Tava desesperada demais e tá funcionando, eu tô bem. E o meu psiquiatra na época disse, é uma boa medicação. Vamos seguir. Dali a 2, 3 meses, eu comecei a sentir a baixa de novo. E o meu psiquiatra na época disse, vamos aumentar a dose. E eu aumentei. E dali a uns 3, 4 meses eu aumentei novamente e entrei na dose máxima dessa medicação. O que acontece com a maioria das que eu experimentei muitas, mas dessa principalmente, é que não é apenas os sintomas depressivos que ele tira. O que o medicamento tira é tudo. Tudo.
Então, depois de alguns meses naquela dose máxima, eu lembro de passar pelo meu psiquiatra e falar pra ele, escuta, eu não tô sentindo nada. Nada. Eu não sinto apatia, mas eu também não sinto tristeza. Eu não sinto alegria. Eu não sinto euforia. Eu não sinto nada. Nada. Eu tô desligada, eu tô morta por dentro. Nada. Libido zero, vontade de fazer as coisas zero. E ele me disse, é um dos efeitos colaterais, mas a gente está pensando em preservar a sua vida. Ok. O meu desespero foi ficando tão grande, porque eu como todo mundo, eu tenho coisas a honrar. Eu tenho um trabalho a honrar. Eu tenho vidas que dependem de mim. Eu tenho famílias que dependem de mim. Eu tenho funcionários que dependem do meu trabalho. Eu tenho a minha casa para tocar. Eu sou sozinha. Eu não tenho uma família que vá... Eu tenho uma família, né? Mas não que mora comigo, que vá... Depende de mim. Eu tenho hobbies que eu queria fazer. Eu sei qual é o meu potencial e eu sei o quão abaixo, o quão aquém dele eu estou. E aí eu me lembrei. Eu falei, olha, a melhor fase de tratamento de depressão que eu tive foi quando eu fiz o tratamento com cetamina fora do Brasil. Mas sair do Brasil agora não tá em cogitação, então eu procurei um centro de tratamento aqui. Foi quando eu encontrei o Dr. Thiago Gil. Eu fui olhar as redes dele, fui ler sobre ele, fui ver o que ele falava, o que ele publicava, e o que mais me agradou nele é o quão atrelado, o quão fiel à necessidade de evidências ele tem. Ele não é um médico guru, ele é um médico apegado a evidências, ele é anestésio, já que a cetamina é um anestésico. E eu recebi recomendações dele, eu tive 2 conhecidas que trataram com ele e tal, e eu procurei. Eu tava muito mal. Muito mal. Muito mal. E o que eu mais gostei quando eu conversei com ele a primeira vez foi o quão pouca importância ele deu, entenda, o quão pouca luz ele pôs ao que eu estava contando. Era como se ele... Era como não imagino que seja isso. Era como se ele estivesse pensando o seguinte... Eu sei, teu quadro não é novidade. Você se classifica como uma pessoa que tem uma depressão severa, vamos fazer o tratamento. Nós vamos fazer X sessões e ao final das X sessões a gente conversa. E eu me lembro que na primeira sessão eu perguntei para ele qual era o ponto em que a gente chegaria e que ele me autorizaria e que ele me apoiaria a dizer, sua hora já chegou, você tá aqui na hora extra. Sabe? E basicamente a resposta dele foi, Lara, do ponto de vista bioético, eu nunca vou te dizer que chegou a hora. Eu vou fazer o que eu posso fazer até o fim. E nós fizemos as sessões, com alguns dias de intervalo entre elas. Algumas foram muito terríveis, algumas foram muito boas. A maioria foram muito difíceis. E eu fui me sentindo um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. E aí, meu povo, agora vem o assunto que eu quero entrar. Agora vem o assunto que eu quero entrar. E aí, mais ou menos pro fim do número de sessões, eu falei pra ele, ok, doutor, agora eu gostaria muito de diminuir em rumo de tirar o antidepressivo que eu tomo. Ao que ele prontamente se animou. Porque mal sabia eu que ele detinha esse conhecimento e que ele me passaria esse conhecimento mais pra frente, mas o principal objetivo dele era esse.
Numa dessas, eu fui viajar para um final de semana. E aconteceu de eu esquecer de levar o antidepressivo. Então eu não tomei na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Na segunda-feira, de volta em casa, eu lembro de comentar com uma pessoa: eu estou sem o antidepressivo e eu estou me sentindo bem. E a pessoa ainda falar: que bom. Até que eu acordei no outro dia. E eu seria incapaz de descrever o jeito como eu acordei. Eu acordei com dores no corpo todo, uma coriza muito forte, uma sensação das 8 piores gripes que você pode ter ao mesmo tempo, um pensamento de morte alucinante e o que mais me embasbacou, eu sentia choques elétricos no meu corpo. Sabe? Eu não consegui levantar da cama. Era um dia de sessão. Eu não conseguia escrever no celular. Então, com muito custo, depois de horas tentando, eu só consegui pegar meu celular e mandar mensagem para a secretária dizendo: não, vou. Só. Foi tudo que eu consegui. A secretária dele, extremamente bem treinada, me mandou uma mensagem dizendo: Lara, me diz exatamente por que você não vem. E eu só respondi: eu não consigo levantar. Eu estava de pijama. E ela me passou o telefone dele, passou o meu telefone para ele, e ele mandou uma mensagem para mim e disse: o que aconteceu de diferente? Eu falei para ele: eu tô há 3, 4 dias sem a medicação. Ele falou: se arrasta e vem pra cá. E eu me arrastei. Eu fui de pijama, sem escovar dente, sem fazer nada. Foi horrível. Foi horrível. Eu entrei no elevador de joelhos, engatinhando. No Uber, eu tinha tanta náusea, tanta náusea. Quando o Uber parou na frente do centro, eu andei com tanta dificuldade. Gente, eu de pijama, de botinha, assim, aquela botinha UGG de pijama, feito uma cracuda. Eu consegui chegar até a sala de espera e me encostei. Não consegui falar nada, não consegui falar, cheguei, não consegui falar nada. Eles me pegaram, me levaram para a sala e ele sentou à minha frente e me falou: o que você está sentindo é a abstinência dessa medicação. Ele falou: a abstinência dessa medicação é tão severa quanto a abstinência de heroína. É mais fácil tirar um paciente de heroína do que dessa medicação que você está tomando. Eu chorava tanto, eu chorava tanto, eu chorava tanto, eu estava tão desfalecida, que ele falou para mim: você quer ouvir mais informações sobre isso ou você quer entrar na sessão? Eu falei: eu só quero entrar na sessão. E eu entrei na sessão e foi horrível. Foi horrível, foi horrível. Naquele dia ele me voltou para a medicação e ele falou: a partir de agora nós vamos fazer a diminuição gradativa dessa medicação, mas muito gradativa. E, gente, desde então eu tento diminuir, estou diminuindo esse antidepressivo. Vocês não fazem ideia da dificuldade. Teve uma vez que a gente diminuiu... quanto que é 50 menos? Menos de 20 miligramas. E em 24 horas o efeito foi tão devastador que eu falei com ele, ele disse: retorna, nós vamos diminuir menos.
Retorna por uns 3, 4 dias, nós vamos diminuir. E o trabalho é assim, ó, de formiguinha. Pois bem. Ao longo dos outros dias, ele foi me contando o quão absurdo, deletério e terrível é o efeito da retirada desse antidepressivo. E aí, recentemente eu conversei com uma amiga que já tomou esse antidepressivo. Ele tem 2 versões, uma mais forte, outra mais fraca, e essa minha amiga falou, sem eu falar nada, ela falou, Lara, o ano passado eu passei um negócio que, olha, ela falou, eu tomei um antidepressivo que foi maravilhoso pra mim, a hora que eu fui tirar. E quando eu falei pra ela, é tal antidepressivo? Ela falou, é. Eu falei, gente, eu quase morri, eu tô morrendo pra tirar. Falei, que... Aí eu comecei a pesquisar na internet fóruns de pessoas que já tinham tirado esse antidepressivo e eu comecei a ver que isso é um problema assim. Enfim. Numa dessas, meu irmão veio aqui recentemente pra fazer o tratamento também. E o doutor deu pra ele de presente um livro que eu roubei, mas eu vou devolver. Que eu falei só pra ele, falei, não, deixa eu ler primeiro, porque eu sinto que eu estou diante do novo, do novo Gary Taubes. Só que agora o assunto não é nutrição, o assunto é antidepressivo. Porque eu sempre fui uma entusiasta da medicação. Tem vídeos meus no arquivo, aqui, em vários lugares, em que eu falo categoricamente, você vai tomar remédio, sim, você vai tomar pro resto da vida, sim, vai tomar. E aí caiu esse livro aqui na minha mão. E eu estou lendo. Para além de ler este livro, essa bosta que ouve a gente, né? Então no TikTok começaram a aparecer para mim vídeos de médicos falando sobre este assunto aqui. E eu estou aqui para dizer para vocês que esse assunto é assustador. Assustador. Tão assustador quanto as mentiras que contaram pra gente sobre nutrição e que levaram tanta gente à desgraça e morte. Eu ainda não me sinto pronta para falar sobre isso. Provavelmente depois de um livro também não me sentirei. Mas eu sinto que estou dando o primeiro passo para um conhecimento que vai realmente mudar completamente o jeito como eu vejo tratamentos desse tipo. Agora, de extrema importância. Eu não estou dizendo para você tirar o seu antidepressivo. Aliás, eu não estou dizendo isso. Porque eu fiz isso e foi a pior coisa que eu senti na minha vida. E olha que eu tenho depressão severa. E olha que eu já cheguei. O que eu estou dizendo é, você precisa se informar sobre esse assunto. Não com o seu psiquiatra, infelizmente. Porque é o seu psiquiatra que te prescreve. E o seu psiquiatra é uma vítima disso. Seria a mesma coisa de ir a uma nutricionista tradicional, formada na faculdade tradicional e dizer para ela, olha, carboidratos não devem ser a base da alimentação de quem quer emagrecer, muito menos de um diabético. E olha, gordura, o consumo de gordura saturada não é a causa, apesar de ser uma correlação forte, da doença cardiovascular. Não adianta você falar isso. Você não tem base para fazer essa discussão. Mas o que eu tô dizendo é, fucking procure a respeito disso aqui. Antidepressivos salvam vidas, não há dúvida. Mas o uso prolongado deles é tão perigoso quanto a doença em si. Eu vou ler para vocês só a contracapa do livro, tá? O livro se chama Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica.
A citação é: medicamentos prescritos são a terceira causa de morte no mundo depois das doenças cardíacas e do câncer. Nessa obra, Peter Gottstein expõe a indústria farmacêutica e seus comportamentos fraudulentos tanto nas pesquisas como no marketing, em que o desrespeito moralmente repugnante por vidas humanas é a norma. Para tanto, o autor apresenta comparativos muito realistas com os conglomerados de tabaco, revelando a verdade por trás de esforços para confundir e distrair o público. Sempre utilizando-se de provas, medicamentos mortais e um crime organizado, aborda uma falha geral do sistema, causada por crime disseminado e corrupção e regulamentação ineficaz de medicamentos. Confesso que para quem não tem nenhuma base em metodologia da pesquisa, não vai ser fácil de compreender isso aqui. Mas é muito interessante, até onde eu li, ver a comparação com estudos sobre estatinas. Porque isso eu li muito na época de estudar nutrição e principalmente o mito da gordura. Enfim. Eu vou terminar de ler esse livro, vou procurar mais informações sobre isso e pretendo algum dia, quem sabe, compartilhar mais da minha experiência a respeito.